O tema da minha reflexão hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 13. Eu quero ler apenas um verso, embora ele esteja dentro de um texto, de um contexto maior. Eu quero ler apenas um verso da carta aos Hebreus, capítulo 13. Eu quero ler o verso 8. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Eu creio que eu tenho uma mensagem muito importante para te entregar hoje. Eu tenho algo para falar que de fato pode fazer muita diferença na minha vida e na sua vida. Esse texto ele é muito poderoso. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos ler juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus é o mesmo, amém? Amém. Ontem, hoje e para sempre. A carta aos Hebreus é uma carta muito interessante, porque ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Existem muitas hipóteses, mas ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. E a carta aos Hebreus ela tem um outro aspecto interessante, que para quem conhece o Novo Testamento grego, sabe que o texto de Hebreus é o texto mais difícil do Novo Testamento. Ele tem o grego mais difícil, mais erudito, digamos assim, do Novo Testamento, tá? As cartas de Paulo estão escritas no grego que eles chamam de koiné, que é um grego comum. Mas eu tive um professor de grego chamado Gerson Darif. Ele dizia o seguinte: eu me viro bem com o Novo Testamento todo em grego, com exceção de Hebreus, por causa do vocabulário mais erudito mesmo, mais requintado do autor. E o autor de Hebreus é um autor extremamente culto, uma pessoa extremamente conhecedora do Antigo Testamento, das práticas judaicas, dos sacrifícios do Antigo Testamento, de todo o sistema litúrgico, de todo o sistema sacrificial. Ele é um cara perito no assunto. Então ele vai escrever sobre isso, mas agora dizendo que tudo isso se cumpre em Jesus Cristo, tanto o sacerdócio como toda a antiga aliança, todo o sangue, todo o ministério dos levitas, dos sacerdotes, agora tudo aquilo apontava para Jesus Cristo, tudo apontava para Jesus. E a carta aos Hebreus, na essência, ela fala sobre a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Ele fala sobre Cristo sendo superior aos anjos, Cristo sendo superior a Moisés, Cristo sendo superior a todos os sacerdotes, todos os ministérios do Antigo Testamento. O tema central da carta é a superioridade de Jesus Cristo sobre todas as coisas. E ele começa já a carta dizendo: tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, desses dias nos falou pelo Filho, pelo qual fez o universo e a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Jesus Cristo fez o universo, estava na criação. Por isso ele vai dizer, ele vai falar muito sobre a superioridade de Jesus Cristo. Mas ele escreve essa carta para cristãos que estão sendo perseguidos, cristãos que estão sendo mortos, cristãos que estão perdendo todos os seus bens, cristãos que estão sendo presos, cristãos que estão sendo humilhados por conta de uma perseguição muito severa. E Hebreus vai falar muitas vezes para o povo permanecer firme, permanecer fiel até o fim, permanecer fiel assim como Cristo foi fiel até o fim. Então ele vai trabalhar muito essa ideia de perseverança, de ficar firme na fé até o fim, apesar das circunstâncias e das perseguições que esse povo está sofrendo. Então, muitos cristãos nesse momento estão abandonando a fé, estão deixando de congregar e estão voltando, outros estão voltando para o judaísmo, a sua religião antiga, porque essa religião não era uma religião perseguida. Então muitos estão deixando a fé, estão voltando para o judaísmo, estão esfriando, estão deixando de congregar. E por isso ele trabalha muito forte essa ideia da superioridade de Cristo e que Cristo não muda.
Eu dei como tema para essa mensagem hoje, queridos, Cristo, o nosso porto seguro. Tá? Cristo, o nosso porto seguro. E se a gente observar, tudo na vida muda o tempo todo, né? Tem aquela música antiga do Lulu Santos, né? Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas, como o mar, né? Então, e numa outra parte ele diz, tudo muda o tempo todo no mundo. O mar muda, os ventos mudam, o barco balança, mas o porto permanece seguro. Tem uma história de um navio que afundou em 1991, chamado Oceanos, na costa da África do Sul. Eles estavam perto do porto, mas eles hesitaram em avançar um pouco mais, porque o mar estava muito agitado. Vamos esperar aqui. E o navio, as pessoas se salvaram, mas o navio afundou. Por causa do mar agitado, por causa dos ventos. E depois o marinheiro, o chefe lá disse, se a gente tivesse ido para o porto, estaríamos seguros. Isso não teria acontecido. Então Jesus é o nosso porto seguro. Eu quero trabalhar isso com você. Você precisa ter isso muito firme na tua vida. De que Jesus Cristo é o nosso porto seguro. Em Jesus Cristo a gente pode confiar, porque Ele não muda. Há um texto de Tiago 1,17 que diz que nele não há sombra, nem variação, nem mudança. Então em Cristo Jesus tudo muda nessa vida. Cristo Jesus não muda e Ele permanece para sempre. E é isso que o autor que está querendo dizer. Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele vai permanecer para sempre. Ele vai permanecer para sempre. Então, o autor aqui, gente, ele está nos lembrando sobre a imutabilidade de Cristo. A imutabilidade de Cristo, Ele não muda, e Ele está nos lembrando isso. Nesse mundo que a gente vive, cheio de incertezas, cheio de instabilidades, onde as coisas mudam o tempo todo, onde amigos vêm, amigos vão embora, onde pessoas passam na vida da gente e depois vão embora. Tudo muda o tempo todo no mundo, o nosso corpo está mudando o tempo todo, o nosso corpo está em constante mudança. A tecnologia hoje está mostrando tudo mudando o tempo todo, tecnologia produzindo tecnologia, a gente não dá conta de acompanhar tudo, a nossa mente não dá conta disso. Os relacionamentos, os valores, pessoas da nossa família nos magoam, nos traem, né? Passamos por muitas frustrações, mas uma coisa eu digo, Cristo não muda, Ele permanece o mesmo. As circunstâncias mudam, mas o caráter de Deus não muda, o amor de Deus não muda, a misericórdia de Deus não muda. Nós sabemos que não tem o perigo de Deus acordar mal-humorado com você um dia e de repente te dá vou dar uma lição nesse camarada. Ele não muda. Ele não está sujeito ao mau humor, aos sentimentos que nós temos. Cristo, gente, Ele é a nossa rocha e a nossa rocha segura. Jesus não precisa de upgrade, nele não há nenhuma instabilidade, nele não há nenhuma desordem. Cristo permanece o mesmo sempre. Mateus 28:18, ele nos diz o quê? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele continua o mesmo com aquela autoridade que ele mencionou em Mateus 28:18. Jesus nos fez várias promessas na palavra de Deus. Essas palavras também não mudam. Essas promessas não mudam, certo? O Jesus que era santo e que ordenou santidade há 2000 anos atrás, continua santo hoje.
O que era pecado naqueles dias continua sendo pecado hoje. O Jesus, que é o justo juiz, continua sendo o justo juiz hoje. Ele não abriu mão da sua justiça. Ele continua sendo justo, e ele continua sendo íntegro. Ele não se dobra diante dos pecados da humanidade, ele não cede, ele não volta atrás. A santidade que ele exigiu dos seus servos e que ele ordenou há 2000 anos atrás, ele ainda exige hoje da sua igreja. A sua santidade, a sua justiça, a sua pureza. O amor de Deus por nenhum de nós muda. Aquele amor que está descrito em Romanos 8, que vai além de todas as circunstâncias e que ninguém pode nos separar, aquela promessa, continuam sendo válidas para hoje, para cada um de nós. Então, gente, Jesus não muda. E com base nisso eu quero falar sobre os pontos desse texto. O texto nos diz que Jesus é o mesmo ontem. O que o autor está querendo dizer com isso? Ele não está se referindo a um dia da agenda. Ele não está falando que Jesus é o mesmo de sábado. Mas ele está falando que Jesus, ele é eterno. Ele está falando do Jesus dos tempos passados, que estava lá na criação, que esteve atuante em toda a história com Moisés, com Davi, com os profetas. O Jesus de ontem, de todos os dias do passado. Jesus do Novo Testamento não é o Jesus do Velho que se converteu. Porque às vezes a gente pensa que Jesus se converteu no Novo Testamento, Deus se converteu melhor, né? Que Deus se converteu no Novo Testamento e agora Ele é um Deus bonzinho. Ele é o mesmo ontem. Aquele Deus que a gente não compreende muitas vezes, que estava lá nos sacrifícios, que estava em algumas guerras do Antigo Testamento, que a gente acha às vezes muito violentas. Aquele Deus, embora a gente não o compreenda, e eu acho que a gente nunca vai compreendê-lo, aquele Jesus é o mesmo, aquele Deus é o mesmo nos dias de hoje. É o que o autor de Hebreus diz no capítulo 1. Antigamente ele falou aos nossos pais através dos profetas, aos nossos antepassados através dos profetas. Jesus fala, ou melhor, o evangelista em João capítulo 1, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aquele que estava lá criando tudo em Gênesis 1 é o Jesus de João, capítulo 1. Há um texto em que Jesus está conversando e ele quase é apedrejado por causa disso, mas os caras perguntam para ele: o que? Tu não tem 50 anos e viu Abraão? Abraão viveu muitos séculos antes. Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. O eu sou. Antes de Abraão existir, eu já existia. Então, ontem são os tempos passados, que ele estava lá presente, que ele estava se manifestando ao seu povo, criando o seu povo, que ele estava atuante na história. Esse Jesus de ontem é o mesmo Jesus de hoje. O Jesus lá que estava consolando Marta e Maria quando Lázaro morre, é o Jesus de hoje, que nos consola hoje também. O Jesus que estava lá multiplicando pães e multiplicando peixes, é o Jesus de hoje também. Ele é o mesmo Jesus Cristo, aquele que andou sobre o mar, aquele que repreendeu ventos e mar e disse: acalma-te. Aquele Jesus lá que curou enfermos, que expulsou demônios, que levantou mortos, é o Jesus de hoje. E Ele está vivo e está entre nós através do Espírito Santo. Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo hoje, Jesus é o mesmo hoje. O Jesus que provia todas as necessidades das pessoas antes, é o mesmo hoje.
Embora os nossos sentimentos oscilem, nos enganem, porque a gente acha que ele foi embora, que ele nos abandonou, que ele nos deixou à deriva. Não, ele é o mesmo hoje. E ele não pode quebrar a sua própria palavra. Amém? Então, esse texto nos lembra que o Jesus de hoje ainda é o mesmo daquelas gerações passadas, aquele que abriu o mar, aquele que estava lá com Noé. Noé pregou 120 anos. Imagina o mico que aquele cara pagou. Num lugar que nunca chovia, o cara construindo um barco e pregando 120 anos que ia vir uma chuvarada. Imagina a perseverança desse camarada, ouvindo o que ele não deveria ouvir no meio do seu tempo, construindo um grande barco. E a Bíblia diz que Noé foi o pregador da justiça no meio da sua geração. Aquele Jesus é o mesmo hoje. Ele é o mesmo hoje. O ministério de Jesus, gente, ainda é o mesmo hoje. Ele é o nosso sumo sacerdote. É Ele que intercede, que se coloca diante de Deus por nós. Por isso a gente tem livre acesso a Deus, como diz Hebreus, que nós podemos chegar com segurança diante do trono da graça, porque nós temos, através de Jesus Cristo, livre acesso a Deus. Você pode se ajoelhar diante de Deus, em nome de Jesus Cristo, e Ele vai estar ali junto com você, ouvindo a tua oração. Ele ainda é o sumo sacerdote, o sumo sacerdote, que, para quem conhece um pouco essa linguagem do Antigo Testamento, eles eram aqueles que faziam intercessão, que se colocavam na brecha entre Deus e os homens, e ele continua o mesmo sumo sacerdote nosso hoje, e nós temos acesso a Deus por causa do nome de Jesus Cristo. Não há barreira, você não precisa pedir que alguma pessoa fale com o chefe por você, porque você pode falar direto com ele. O Jesus do Salmo 23, o meu pastor e nada me faltará, ainda é o mesmo hoje. Ele continua sendo o nosso pastor. Ele continua nos guiando, ele continua, às vezes, nos levando, permitindo que a gente passe por caminhos tortuosos, por o vale da morte, mas o que vale é a promessa que diz: ali ele estará comigo e o seu cajado vai me consolar. Ele não disse que a gente não teria problemas, mas ele diz que no vale da sombra da morte ele estaria conosco. Diz que ele é o nosso pastor, que ele cuida de cada um de nós. Esse cuidado é para hoje também. Não é uma coisa legal para consolar o teu coração e você lê na Bíblia e fecha a Bíblia e está tudo bem. Não, isso é real, vale. Ele intervém nos dias de hoje. Ele intervém na nossa vida. O Jesus Salvador continua sendo Salvador, salvando pessoas. Ele continua libertando hoje pessoas das trevas, pessoas do pecado. Ele continua tirando gente da imundícia. Ele continua libertando gente de demônios, de fortalezas. Ele está atuando na terra hoje através da sua igreja. Jesus é o mesmo hoje. Ele não mudou. Aquele Jesus que nós vemos nos evangelhos é o mesmo hoje. Ele continua operando, agora ele opera através da sua igreja, porque foi isso que ele disse: vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz e até maiores. Esse Jesus diz que derramaria o seu espírito, e não por medida. Jesus é o mesmo hoje, gente. Você tem acesso ao Espírito de Deus, ao Espírito daquele sopro violento das Escrituras. Algo poderoso te acompanha quando você passa a andar e caminhar com Jesus. Eu já falei isso, mas às vezes a gente não tem entendimento, não tem consciência da força e do poder desse Espírito que está sobre nós, que nos comprou, que nos selou, que disse: esse é meu e ninguém tira da minha mão. Ele é o mesmo hoje. A gente pode confiar que ele não muda, que ele não vai acordar mal-humorado amanhã, que ele vai desistir de mim, que ele vai desistir de você, que ele vai achar que, pô, Samuel é pecador demais, não dá mais. Eu caminhei com ele até aqui, a partir daqui não dá mais. Não tem como, gente. Não tem como. O Rubem, aquele ali é pecador demais também. Então, a partir de amanhã eu não vou mais andar contigo, Rubens. Ele não muda, gente. Desculpe, ele não muda.
Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. A promessa de Lamentações 3, 22 e 23, que diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, elas são válidas para hoje. Hoje de manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Ele faz novas as suas misericórdias sobre a minha vida e sobre a sua vida em todo o momento. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e o autor nos lembra que ele vai ser o mesmo para sempre. Para sempre. Daniel 2,44 diz que o seu reino não terá fim. É interessante quando a gente lê o livro de Daniel, porque Daniel vai trabalhar com diferentes reinos na terra, chegando e indo embora. Para quem conhece Daniel, tem uma estátua que Daniel tem uma visão, e aquela estátua representa diversos reinos na história. Babilônia, Pérsia, Império Grego, os romanos, todos os impérios passaram. Mas Deus se mantém firme no governo, no trono, na sua grande soberania o tempo todo. Deus é soberano de geração a geração. Você pode olhar para a política hoje, você pode olhar para qualquer situação hoje, Deus continua no controle. Deus não está preocupado. Meu Deus, e agora? O Trump está lá fazendo um monte de coisa. Ele está no governo. Quando a gente vê todas essas guerras que a gente está vendo hoje, Deus é soberano e é o justo juiz. Continua sendo. Gente, Ele é o nosso porto seguro. A gente pode confiar nele o tempo todo. Que apesar de tudo, Ele te vê como uma pessoa única. Ele não vê a gente como uma multidão. A Cláudia é a Cláudia para Ele. Ele sabe o CPF, sabe o dia que nasceu, sabe o dia que foi formada, sabe quais são os sonhos. Nós somos únicos para Ele. E especiais, comprados. Então, Ele vai ser o mesmo para sempre. Ele o será para sempre. Eu gosto muito de um texto de Isaías 46, verso 13 e 4, e eu já citei esse texto aqui. Quando Deus está falando com Israel, e Ele diz assim: eu carrego vocês no colo desde que vocês nasceram. E até que vocês estejam bem velhinhos, de cabelos bem branquinhos, eu ainda vou continuar carregando vocês. Esse texto faz um contraste com uma nação idólatra que carregava os seus ídolos em procissão. Aquele monte de gente carregando seus deuses e seus ídolos numa procissão rumo aos templos pagãos. Deus está falando comigo, é o contrário, sou eu que carrego o meu povo, ninguém precisa me carregar. E eu carrego esse povo desde que eles nasceram. E vou continuar sendo fiel. E olha que Israel era um povo pecador, viu? Idólatra. Voltou as costas para o Senhor o tempo todo, um povo imoral, um povo ingrato. E mesmo assim Deus diz: eu vou continuar carregando esse povo até o fim. Ninguém precisa me carregar, sou eu que carrego. Eu carrego o meu povo. Filipenses diz que aquele que completou a boa obra em nós, aquele que começou, a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. Ele permanece o mesmo para sempre, de geração a geração. Então, queridos, eu quero dizer algumas coisas com base nisso, tá? Sobre o Deus que tem nos guardado dia após dia. Uma coisa que eu quero dizer para entrar na aplicação desse texto é que tudo ao nosso redor vai continuar mudando. O nosso corpo vai continuar mudando. Os nossos sentimentos vão continuar oscilando.
A realidade do dia a dia vai continuar mudando. Pessoas virão, pessoas vão chegar. A vida vai continuar mudando o tempo todo, porque a vida é dinâmica, é assim mesmo. Mas a gente pode confiar que Cristo vai permanecer sempre o mesmo. Tudo vai continuar mudando, mas Cristo permanece e vai continuar sempre o mesmo. Os governos vão mudar, tá? A economia vai mudar, tudo o tempo todo é muito dinâmico. As amizades, a nossa saúde. Pessoas chegam, pessoas vão, circunstâncias mudam o tempo todo, mas a gente sabe que Cristo vai continuar o mesmo. Ele é o nosso porto seguro, ele não muda. Ele não muda e nunca vai mudar. A Bíblia chama algumas vezes ele de nossa rocha, porque rocha simboliza isso, aquilo que é firme, aquilo que é inabalável, aquilo que é eterno, aquilo que não muda. Por isso a Bíblia nos ensina que a gente tem que construir a nossa casa sobre a rocha. Por isso que a nossa vida precisa estar firmada na rocha, e não em outras coisas que passam, que não vão permanecer. Por isso Cristo Jesus é o centro da nossa fé. Por isso a nossa fé é cristocêntrica, porque Ele não muda. Por isso, porque Ele não muda, porque a gente pode ter essa convicção, quando a gente passa para pensar em quem Ele é, no seu caráter e nas suas promessas, a gente entende também uma outra ordem que Ele nos dá, quando Ele diz, não temas. Quando Ele nos diz assim, não tenha medo, quando Ele diz para você, não tenha medo, eu estou com você. E quando a gente entende o caráter de Deus e quem Ele é, a gente pode compreender o não tenha medo. Essa palavra não é apenas um conforto emocional, mas é uma segurança de que o porto não vai ser destruído. De que o porto permanece, o vento muda, o barco agita, os sentimentos oscilam, mas o porto permanece firme e fiel. Por isso ele pode dizer, se você está no porto, não tenha medo. Não tenha medo. Existe muitas vezes essa expressão na Bíblia, não temas. O barco está lá agitado, os discípulos tudo com medo, e Jesus diz, não temais, sou eu. Sou eu. O nosso amanhã está nas mãos dele. Tudo vai continuar mudando, mas ele não vai. Uma outra coisa que eu quero dizer é que os nossos sentimentos vão continuar oscilando, porque nós somos assim, essa é a nossa natureza. A gente não pode dizer que está firme o tempo todo, não, porque nós não somos assim. Nós oscilamos, essa é a nossa humanidade. Nós vamos ficar tristes, vamos ficar decepcionados, vamos achar que Deus nos abandonou. Um dia a gente está cheio de fé e alegres, outro dia estamos murmurando. Não era para ser, mas nós oscilamos. Mas mesmo assim, Ele continua o mesmo. Ele não muda e Ele não desiste de cada um de nós. Ele vai continuar nos sustentando, mesmo quando a gente não sente, quando a gente não percebe, quando a gente acha que está abandonados. O que vale é o que Ele disse, não é o que a gente sente. São as promessas. Por isso a importância de conhecer as Escrituras Sagradas, da leitura das Escrituras, porque Ele diz, a palavra dele é a verdade. Hoje em dia existem muitas verdades, né? Cada um tem a sua verdade. Mas essa aqui é a verdade que não muda, que nos sustenta, que é o nosso porto seguro, que a gente sabe que a gente pode olhar para o futuro com a certeza de que Ele está lá amanhã. Ele estará lá nos esperando e nos acompanhando o tempo todo, gente. A gente também pode, ligado com o que eu já falei, entender, gente, que por causa do caráter dele, você já lidou com gente mau caráter? Você já teve que lidar com gente mau caráter, com gente mentirosa? Gente, isso é terrível. Gente que
que às vezes é teu amigo na frente, mas por trás te prejudica, ou que tem atitudes que você não esperava. Agora, a gente sabe que o caráter de Deus, ele é o mesmo sempre. Nós erramos e erramos uns com os outros. E em muitos casos a gente lida com pessoas de mau caráter, fora da igreja, dentro da igreja, gente que ainda não passou pelo processo de transformação, não foi liberta. Por isso, tantas pessoas decepcionadas com a igreja. Agora, a questão é para quem nós estamos olhando e onde nós estamos ancorados. Ele é o nosso porto seguro. Ele é o nosso porto seguro. Por isso, as promessas dele, gente, continuam válidas. Ele não deu uma promessa ontem que ele vai esquecer hoje. Eu, Chico, aqui, pastor, várias vezes eu digo alguma coisa para alguém e eu esqueço. E se eu não anotar, às vezes eu vacilo. Agora, todas as promessas que ele te deu, ele não esquece delas. E quando eu tenho meditado, estou discipulando, estou caminhando numa jornada de discipulado com o Rafael, e nós temos estudado Romanos 8. E, gente, tem tantas promessas em Romanos 8, que uma delas eu já mencionei aqui, que não há nenhuma condenação para nós que estamos em Jesus Cristo. A gente pode se dirigir, gente, você imagina viver essa vida? Olha só o que eu vou falar agora. Imagina viver essa vida pensando que daqui a 20, 30 anos o inferno está te esperando. Você já parou para pensar nisso? Que terrível? Que muitas pessoas não têm essa consciência. Para muitas pessoas o inferno é uma realidade. O inferno está aguardando algumas pessoas. A morte eterna. Você imagina que aqueles que não estão em Cristo, há algo terrível os aguardando. Eles vão passar pelo julgamento. Não cabe a nós julgar ninguém. Agora, para nós que estamos em Cristo Jesus, olha que promessa. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Você já parou para pensar do livramento que Jesus te deu? Que as promessas dele valem para o dia de hoje. Romanos 8 diz que por causa disso, nós fomos adotados por ele. Nós somos adotados por ele. O Ricardo um dia deu uma palestra, e o Ricardo tem 2 filhas adotivas. E ele, né, o Ricardo mostrou numa foto lá, o dia que as meninas chegaram na casa dele, e mostrou uma foto delas deitadas, né? Elas deitadas. E ele começou a contar, isso aqui foi o primeiro dia delas em casa, a gente fotografou. E um filho adotivo, ele tem alguma diferença de um filho de sangue? Vocês trataram diferente? Tem o nome de vocês, tem o nome, receberam educação, receberam amor, receberam o melhor investimento que Ricardo e Valéria poderiam ter dado. São filhas, entendeu? E quando a Bíblia diz que Jesus nos adotou, que nós somos adotados em Cristo Jesus, nós passamos a ter a natureza dele, o nome dele, privilégios, passamos a ter promessas, uma herança. Jesus não está fazendo distinção, esse aqui é judeu, é de sangue, esse aqui é gentil, vale um pouco menos. Nós somos adotados e a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Isso é muito poderoso, o nível de acesso que a gente tem a Deus por causa disso. E Romanos 8 também diz que nós podemos chamá-lo de Abba Pai. Ele é o nosso Abba, o nosso paizinho. 2 palavras aqui, uma em hebraico e outra em grego. Abba Pai. Essa promessa é válida, ele tem caráter, ele não mudou, ele é o nosso porto seguro, ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Por causa disso, nós podemos chamá-lo de Abba Pai.
Nós somos filhos adotados. Por causa disso, a gente sabe que nem a morte, nem poderes, nem demônios, nem nada, nem profundidade, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Já parou para pensar nisso? Que essa é uma promessa de um Deus que tem caráter, de um Deus que é mudo, que não mente. Isso é extremamente poderoso, essas promessas que a Bíblia tem para nós. Ele é constante, ele não muda nunca, né? As promessas de Deus não perdem a validade, gente. Não tem prazo de vencimento, certo? Então, Romanos 8 é um texto que a gente tem que memorizar. Memorizar e memorizar. O Jesus dos Evangelhos, eu estou indo para o final da minha mensagem. O Jesus dos Evangelhos, gente, é o mesmo Jesus de hoje que está nos guiando hoje. O Jesus que chamou pescadores um dia para o ministério também está chamando gente para trabalhar hoje. Também chama pessoas para o ministério hoje. É o mesmo que está nos separando e dizendo assim que todas essas promessas que nós recebemos, a gente tem que comunicar que elas estão disponíveis para todos, aqueles que creem. O Jesus que chamou pescadores é o mesmo Jesus que nos chamou um dia. O Jesus que perdoou adúlteros é o Jesus que nos perdoa hoje, todos os dias, que exerce a sua graça para com cada um de nós. O Jesus que curou doentes é o mesmo hoje. O Jesus que acalmou tempestades é o mesmo Jesus hoje, que acalma as nossas tempestades, que pode trazer paz ao nosso coração inquieto. É o Jesus que multiplicou pães, que multiplicou peixes, que pode fazer milagres acontecer na tua vida, que Ele pode suprir necessidades. É o Jesus que abre portas para você, é o Jesus que fecha portas que não são adequadas, que coloca pessoas no teu caminho. Ele é o mesmo hoje, não é a obra do acaso, é alguém que está trabalhando na minha e na sua vida, para o nosso bem, para o nosso bem. E Ele vai continuar lá sempre presente, Ele continua sendo soberano. Ele não está com medo do diabo, não está preocupado com Satanás, nem com os seus anjos, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Tem uma frase muito interessante de um teólogo batista, um pastor chamado John Piper, e ele diz que o Cristo ressuscitado não está apenas vivo, Ele está envolvido. O Cristo ressuscitado não está apenas vivo, mas Ele está envolvido. Ele está envolvido. Jesus é o nosso porto seguro, gente. Ele é o nosso porto seguro. Quando você olhar para frente, sentir medo, ficar ansioso, achar que as coisas perderam o controle, achar que não vai dar certo, pense que Ele é o nosso porto seguro, que Ele está conosco, que Ele não muda. Ele não muda. Por isso também esse Jesus, Ele pode dizer para nós em Mateus 6, não ande ansioso. Não ande ansiosa por coisa alguma. Não andeis ansiosos, diz a palavra de Deus. Queridos, esse é o Cristo que nós servimos. O mesmo ontem, o mesmo hoje e aquele que vai ser o mesmo para sempre. Mas o nosso porto seguro, Senhor. Nós podemos chegar e clamar pelo nome de Jesus. Por isso o Senhor Jesus diz, em meu nome, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Esse nome é tão poderoso, Senhor. Tu és o nosso porto seguro, Jesus. Quando nós clamamos o Teu nome, o Senhor nos ouve. Senhor, que cada um aqui possa aprender a clamar pelo nome de Jesus Cristo. Compreender, Senhor. Deus, dá-nos uma compreensão espiritual a respeito de Jesus, do nome poderoso de Jesus. Não é algo humano, Senhor, não é algo que a gente entende com a mente. É uma revelação espiritual muito profunda, Senhor. Compreendemos esse porto seguro.
Compreendemos, Senhor, que tudo passa, tudo passa, tudo passa. Mas Tu permaneces o mesmo para sempre, confiável, sempre confiável, sempre confiável. Muito obrigado, Senhor. Vem sobre cada um aqui, Senhor, com essa revelação do Espírito, Pai. Para que a nossa fé seja cada dia mais firme. E para que nós sejamos cada dia, Senhor, mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre tudo aquilo que você colocar as mãos para realizar, seja abençoado. Que o Senhor abençoe a tua família, abençoe teus filhos, teus pais, que o Senhor abençoe a tua despensa, que o Senhor multiplique a provisão sobre a tua vida, que o Senhor faça milagres, que Ele supra necessidades, que Ele venha te dar livramentos nessa semana, de acidentes, de investidas malignas, que Ele te guarde de toda confusão, de todo mal entendido, que Ele esteja com você em todo o tempo, e a gente sabe que está, mas que você perceba isso sobre a tua vida em todo o tempo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.